Oi, 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 e aí, como é que você está? Tudo bem? Eu espero que você esteja muito contente em saber que hoje vai ser um dia diferente. Você vai aprender matemática, que eu chamo de matemática. E aí, está disposto? Está pronto? Está preparado? Papel e caneta, vamos lá. Sai dessa tua zona de conforto, a matemática te fascina, vai te dominar e os resultados vão acontecer. Eu sou o professor Emerson, tá? De matemática. E vamos fazer essa viagem gostosa. Eu garanto que você não vai se arrepender. Fica comigo até o final. Posso contar contigo? Beleza! Então vamos lá. A gente vai trabalhar um conteúdo hoje, pessoal, muito interessante, porque ele não cai no Enem, despenca. Você tem que dominar mesmo, que é justamente a questão sobre funções do primeiro e do segundo grau, tá? Então, só que para isso, eu preciso que você tenha algumas definições pré-estabelecidas. Como assim? A função afim ou do primeiro grau é uma função que sai dos reais nos reais, tá? Definida por uma lei de formação, que a gente chama de f de x igual a x mais b. Lembrando que esse a e b são constantes, são termos numéricos e reais. Agora tem um detalhe, por que o nome, professor, é do primeiro grau? Justamente porque o expoente da variável x é 1. Mas eu não estou vendo 1 aqui, quando não tem ninguém é 1. Então isso quer dizer que isso aqui é uma função do primeiro grau. Ok? Tem que ter um A que acompanha o x, tá? E um B. A gente vai chamar de nomes aqui, ó. Ó, f de x igual a x mais 5 é do primeiro grau. 3 raiz de 3x menos 8 é do primeiro grau. E meio x também é. Isso quer dizer que o B pode ser zero. O que não pode ser zero é o A, senão vai deixar de existir a função. Ok? O número A tem um nome. Vamos lá? Ele é chamado de coeficiente de x, ele representa a taxa de crescimento ou taxa de variação. Isso aqui é muito usado na física, tá? E a gente já vai falar sobre isso. Tá? E o número B é chamado de termo constante. No caso, o A é chamado de coeficiente angular e o B de coeficiente linear. Gráfico de uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função é uma reta oblíqua aos eixos OX e OY. Como assim? É uma reta que ela vai tocar os eixos, eu vou já mostrar como é que é isso. Quando falar de gráfico, não se desespere. Não é complicado e você vai conseguir. Vamos ver? Ó, construir o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3. Aqui tem um esquema prontinho para você compreender utilizando a substituição. Eu vou pegar elementos do domínio, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Como é que é isso? Ó? Eu vou pegar elementos do eixo x, que vai de menos 2 a 2, e eu vou substituir na lei de formação. Onde tiver x, eu vou substituir por esses valores e vou verificar a resposta. A resposta vai estar no eixo y, ou f de x, tá? Como assim? Quem é o primeiro valor de x aqui? Menos 2. Então, você vai fazer f de x, e esse x é quem? É menos 2. O f de menos 2, ó, aqui não é 2 vezes x mais 3? É 2 que multiplica o valor de x, mas o meu x é menos 2, ó. Vai ficar 2 vezes menos 2 mais 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4, e menos 4 mais 3 dá exatamente menos 1. Então, peraí, professor, isso quer dizer que quando x for menos 2, ele vai ter uma imagem que é aqui em menos 1. Então, isso quer dizer que quando eu junto esses pontos que confere aqui o par ordenado, eu tenho um ponto onde a reta vai passar. Vamos andar aqui? X agora menos 1. F de menos 1 é 2 vezes menos 1 mais 3. Vai dar menos 2 mais 3, que dá 1. Isso quer dizer que quando x for menos 1, a função aqui, ó, se você analisar, eu estou subindo aqui, ó, vai de encontro a 1. Então, menos 1 e 1 é um outro ponto por onde a reta passa. E quando x for 0, né, f de x, então aqui vai ser f de 0. E o f de 0 é 2 vezes 0 mais 3, que vai dar 3. Isso quer dizer que quando x for 0, você sobe em cima do eixo e vai marcar o ponto no 3. Quando x for 1, f de 1 é 2 vezes 1 mais 3, que vai dar 5. Então, olha aqui a tabela. Quando x for 1, o y é 5. Isso quer dizer que quando x aqui for 1, ele vai subir até o 5. Ó. E são felizes para sempre. Quando x for 2, f de 2 é 2 vezes 2 mais 3, que dá 7. Então, isso quer dizer que quando x for 2, aqui, ó, a imagem dele lá em cima vai ser equivalente a 7. Se eu traçar uma reta
essa reta vai passar por esses pontos estabelecidos aqui, que vão formar os pares ordenados. Aqui eu tenho uma visão do gráfico, correto? Esses pontos escolhidos foram para nós termos uma dimensão de como é que se comporta. Mas tem um detalhe, se a função é do primeiro grau, sempre vai ser uma reta. Ela pode ser tanto crescente quanto decrescente. Vamos falar sobre isso? Ok? Ó, utilizamos vários pontos para construir o gráfico. Lembrando que essa reta ela tem que cortar os eixos, tá? Ortogonal do eixo OX e OY. O que significa isso? Aqui ó, é a origem, OX, e aqui na vertical é o Y, vai ser OY, ok? Então, coeficiente linear e angular, a gente já comentou. Nesse caso, o coeficiente angular ele vai determinar o índice de declividade da reta, se ela sobe ou desce. E no caso, o termo B me dá o coeficiente linear, que é justamente aonde a reta intercepta o eixo Y, ok? Então é importante que nós tenhamos essa noção. Vamos colocar isso na prática que vai ficar mais fácil. Abaixo representamos o gráfico da função constante f de x igual a 4. Vocês perceberam que não tem um termo A, só tem um termo B. Isso quer dizer que é uma função constante. O valor que tiver aqui caracteriza que essa reta é paralela ao eixo x. Ó. Se fosse f de x igual a 3, ela passaria no 3. Como f de x igual a 4, ela é paralela ao eixo x no 4, tá? E é dessa maneira que a gente vai conseguir entender e termos noção disso. Quando é que a função cresce e quando é que a função decresce, tá? Só para a gente entender. A função é dita crescente, tá? Quando atribuímos valores cada vez maiores para x e o resultado da imagem também cresce. Quer dizer que se eu aumentar o valor de x, a imagem aumenta junto. Então ela é crescente. Quando eu diminuir o valor de x, a imagem também diminui. Já na função decrescente, quando mais eu atribuo valores maiores para x, fica menor a imagem. Aumenta o domínio e diminui a imagem. Para identificar se uma função afim é crescente ou decrescente, basta que eu verifique o valor do coeficiente angular. Como é que é isso, professor? Aqui, ó. F de x igual a 2x mais 3. O A é 2 e o B é 3, tá? A positivo caracteriza que ela é crescente. Então, da esquerda para a direita, essa reta sobe, tá? É só você não esquecer disso, tá? Ok? Então, o A, coeficiente angular positivo, a função é crescente. Coeficiente angular negativo, a função será o quê? Decrescente. De novo, coeficiente angular positivo, ela cresce. Coeficiente angular negativo, ela decresce. Olha aqui o exemplo. A função 2x menos 4, ela é crescente. Mas por quê, professor? Porque o A é quem acompanha o x. Se esse A é positivo, ela é crescente. Agora, se ela fosse menos 2x menos 4, ela é decrescente, porque o A é negativo. Aqui eu tenho um exemplo da função crescente. Ó. Observem bem que se eu aumentar os valores de x, a imagem aumenta também. Então, da esquerda para a direita, ela sobe. Agora, quando ela é decrescente, tá? A partir do momento que eu aumento os valores de x, o gráfico ó, vai me dando imagem negativa. Então, assim, crescente da esquerda para a direita sobe, aqui decrescente da esquerda para a direita ela desce. Lembrando que ela sempre vai interceptar o eixo y no ponto B, que é o coeficiente linear, tá ok? Então não é complicado termos isso daqui. Bora andar? Como é que isso cai em provas? Em uma determinada cidade, a tarifa cobrada pelos taxistas corresponde a uma parcela fixa. Essa parcela fixa em relação à função do primeiro grau é o termo B, tá? Chamada de bandeirada, e uma parcela referente aos quilômetros rodados. Sabendo que a pessoa pretende fazer uma viagem de 7 quilômetros e que o preço da bandeirada é R$ 4,50 e o custo por quilômetro rodado é igual a R$ 2,75, determinar. Vamos por etapa aqui. Quem vai ficar ao lado do x é quem vai ter a variabilidade. O que vai variar aqui, que a gente coloca aqui, ó? O preço da bandeirada é R$ 4,50. Isso quer dizer que isso aqui é aquela fixa, correto? E o que vai variar? Quanto mais ele rodar, mais ele vai pagar, porque o preço do quilômetro rodado é R$ 2,75. Para mim chegar nessa fórmula, eu tenho que entender que o B é 4,5, que é 4,50, já que é a parcela fixa, tá? E cada quilômetro rodado deverá ser multiplicado por 2,75. Como assim, professor? Digamos que ela rode 1 quilômetro.
ela paga 4,50 mais 1 vezes 2,75. Se por acaso ela rodar 10 quilômetros, ela vai pagar isso aqui que é fixo, mais 10 vezes isso. Quer dizer que a quantidade de quilômetros rodados vai dar a variação, e falando em variação eu tenho uma variável. Ou seja, isso aqui vai ser o A e isso aqui é o B. Logo, a minha função é P de x, que é o valor pago, é igual a AX mais B. 2,75 vezes x mais 4,50 da bandeirada. Então, aqui você encontra os valores de A e de B para ter essa noção dos resultados, tá? Em função daquilo que a gente quer. Não é tão complicado, perceberam? Agora aqui, ó. Nesse caso, e quanto a pessoa irá pagar no referido enunciado? Então, ela quer rodar quantos quilômetros? 7. 7 vai ficar no lugar do x. Então, a minha função é P de x igual a 2,75x mais 4,5. Lembrando que esse x é justamente a quantidade de quilômetros. O que eu faço? P de 7, 2,75 vezes 7, mais 4,50. Ao multiplicarmos isso aqui, eu tenho 19,25. Ao somar com 4,50, eu tenho 23,75. Logo, a pessoa vai pagar 23,75 por uma viagem de 7 quilômetros. Se fosse 10, eu pegaria 2,75 vezes 10 mais 4,5, tá? É só você ter essa noção. A parte mais complicada aqui é você chegar na expressão que dá, ok, a nossa fórmula, tá? Que é a lei de formação dessa função. Ok? Vamos ver um outro exemplo? O dono de uma loja de moda de praia teve uma despesa de 950 na compra de um novo modelo de biquíni. Espera aí. A despesa foi de 950. Ele precisa vender cada peça deste biquíni por 50. Então, ele teve um investimento e vai ter que vender. A partir de quantas peças vendidas, ele passará a ter lucro. Então, vamos lá. X é a quantidade de peças vendidas, porque é aquilo que eu não tenho como controlar. Aumenta o número de peças, mais lucro eu tenho. Então, X é a quantidade de peças. O lucro do comerciante será dado pela seguinte função. Aqui nem a despesa, então aqui é a minha parcela fixa, que foi a despesa. Como foi despesa, eu coloco o sinal de menos, ó, tá? Ele vai vender cada peça por 50 e a quantidade de biquínis eu chamo de x, ó. Então vai ficar f de x igual a 50 vezes x menos 950. Por que não é mais, professor? Porque como é uma despesa, isso aqui eu parto de um valor negativo que eu tenho que suprir. Aí, ao calcularmos f de x igual a zero, eu vou descobrir a quantidade de peças necessárias, porque eu tenho que zerar esse valor aqui para que eu possa pensar em lucro. Então, eu vou pegar essa função e igualar a zero. Menos 950 passa para o outro lado positivo, o 50 que está multiplicando passa dividindo, e ao dividirmos eu vou chegar em x igual a 19. Espera aí. Quando ele vende 19 peças, ele zera, tá, o caixa, no sentido que a despesa dele zerou. A partir do momento que ele supera essa quantidade, então ele não vai ter mais prejuízo. Então, se ele vender acima de 19 peças, ele terá lucro. Se ele vendeu 20, 19 ele já zerou, ele já vai começar a ter lucro a partir de 19, ok? Então é só você analisar. Não é um exemplo complicado, mas depende de você interpretar melhor, ok? Então, bora andar? Agora sim, função quadrática. Vamos falar de função do segundo grau, tá? Aqui eu tenho uma lei de formação que vai diferenciar do primeiro grau. A função do segundo grau tem esse formato. Ax ao quadrado mais bx mais c. Eu tenho termos a, b e c. E por que ela é do segundo grau? Porque o expoente de x é 2. Quer dizer que ela vai ter no máximo duas raízes, tá? E tem três termos, o a, o b e o c. Sabendo que desses A, B e C, o A é o único que não pode ser zero, já B e C podem. Exemplo, f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5. O A é 2, o B é 3 e o C é 5. Tá? Só para a gente identificar, porque eu vou colocar isso aqui nas fórmulas. Nesse caso, o polinômio da função quadrática é de grau 2, pois é o maior expoente da variável, o que caracteriza que eu tenho aqui uma função do segundo grau, tá? Se fosse 3, seria do terceiro grau, e assim sucessivamente, tá? Apenas isso. Como resolver uma função quadrática? Confira abaixo, passo a passo, por meio de uma resolução de função quadrática. Eu tenho a função ax2 mais bx mais c, e eu quero saber quem é A, quem é B e quem é C. Sabendo dessa informação, ó, f de menos 1 é 8, f de 0 é 4 e f de 2 é 2. Eu vou substituir cada termo desses
nessa função aqui, genérica, e analisar os resultados para montar um pequeno sisteminha. Aqui está dizendo que o f de menos 1 é 8. Se o f de menos 1 é 8, onde tiver x, ó, eu vou colocar menos 1. E igualar esse resultado a 8. Ó. A vezes menos 1 ao quadrado, A, ó, vezes menos 1 ao quadrado, mais B que multiplica menos 1, mais C igual a 8. Eu vou ficar com essa equaçãozinha. A menos B mais C igual a 8. Agora vamos ver o f de 0. Ó. Onde tiver x eu ponho 0. A vezes 0 ao quadrado, mais B vezes 0, mais C igual a 4. Opa, aqui zerou, eu já achei o valor de C. Opa, então, entre A, B e C eu já tenho C. Agora vamos pegar essa outra aqui, f de 2 igual a 2. Onde tiver x, eu vou por 2. f de 2 igual a 2. A vezes 2 ao quadrado, tá? Mais B vezes 2, mais C igual a 2. Vai ficar com 4A mais 2B mais C igual a 2. Você vai analisar que essa aqui, ó, tem 3 variáveis e essa aqui também. Mas eu tenho o valor do C, então eu vou pegar esse valor do C e substituir aqui e aqui, ó. Bora ver o que vai dar? Pela segunda função, eu sei que o C é igual a 4, ó. Então eu vou pegar a equação 1, ó. A menos B mais C igual a 8. Mas como C é 4, vai ficar A menos B igual a 8 e 4 que está positivo passa negativo. 8 menos 4 dá 4. Tá? Então o valor de A é B mais 4. Agora eu vou pegar a equação 3. 4A mais 2B mais C igual a 2. Mas o meu C é 4. Ao ir para lá, ó, nesse caso aqui, ele vai negativo. Vai ficar 2 menos 4 que dá menos 2. Tá? Aí essa expressão eu vou substituir pelo valor de A. O A é B mais 4. Ó. Fica o 4 que multiplica B mais 4 mais 2B igual a menos 2. Eu deixei tudo na mesma variável, B. Multiplica com a distributiva, 4 vezes B, 4 vezes 4. Está aqui a resposta, aqui repete. Tá? Deixa só quem tem B aqui e joga o 16 para lá. Ele está positivo, vai negativo. Ficou 6B igual a menos 18, passa o 6 dividindo, por isso que o B deu menos 3. Tá? Já temos o valor de C e o valor de B. Falta quem? O valor de A. Mas observa que A é igual a B mais 4, correto? Ó, eu posso substituir aqui também, ó. A menos B mais C igual a 8. A menos menos 3 mais C igual a 8. Menos vezes menos é mais, vai para lá negativo, tá? Resolvido, o A deu igual a 1. Sendo assim, eu tenho que o A é 1. B é menos 3 e o C é 4. Como é que vai ficar isso na equação? Aqui, ó. Na equação original. Tá, ó. A1, B, menos 3 e o C é 4. Vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 4, tá? Agora, como é que resolve? Vamos falar da fórmula de Bhaskara. Raízes ou zero da função do segundo grau, eu tenho que chegar na resposta. Lá eu encontrei A, B e C. Agora, como é que eu resolvo? Você tem que encontrar o discriminante delta e o valor de x. Tá? Com base nessas fórmulas, eu consigo ter uma noção de como é que eu chego nas respostas. Tá? Como é que é isso, professor? Encontrar os zeros dessa função. X ao quadrado menos 5x mais 6. Tá? Quem é o A? 1. Quem é o B? Menos 5. Quem é o C? 6. Substituindo esses valores na forma de Bhaskara, eu vou encontrar o quê? Nesse caso aqui, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos lá. 5 saiu de onde esse 5? Porque o b é menos 5. E aqui é menos, menos vezes menos mais, ficou 5. Mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Por que aqui deu 25, professor? Porque o meu b é menos 5. E menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes o A é 1 e o C é 6. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Sobre 2A, 2 vezes 1 é 2. Então, 25 menos 24 é 1 e a raiz de 1 é 1. Então, eu vou encontrar o x1 e o x2. Quem é o meu x1? Nesse caso, é somar, tá, esses termos que estão aqui. Vai ficar 5 mais 1 sobre 2. 6 sobre 2 é 3. Essa é a primeira raiz. Lembrando que aqui tem mais ou menos. O x1 usa o sinal de mais e o x2 usa o sinal de menos. Ó. 5 menos 1 sobre 2 vai dar 2. Então, as raízes são 3 e 2.
Já encontramos a raiz, tá? Então é só jogar na equação do segundo grau. Observe que a quantidade de raiz de uma função quadrática vai depender do delta. Como assim? Delta não é b ao quadrado menos 4ac? Se esse delta tem um determinado valor, ele vai identificar a quantidade de raízes. Como assim, professor? Não estou entendendo. Se o meu delta é maior que zero, a função terá duas raízes reais distintas, tá? Agora, se o delta for negativo, a função não terá uma raiz real. Delta negativo, tá? E se o delta é igual a zero, a função terá duas raízes reais iguais, tá? Então, quando você resolve o delta e ele é positivo, eu tenho certeza que eu tenho duas raízes e elas são distintas entre si. Agora, se o delta é negativo, nem adianta, você não vai encontrar nada, porque não vai ter raiz, tá? E se o delta for igual a zero, isso quer dizer que as raízes são iguais, tá? É importante salientar isso. E como é que é o gráfico de uma função? O gráfico da função são curvas que recebem o nome de parábolas, diferente das funções do primeiro grau. Na do primeiro grau é uma reta, aqui é uma parábola. Conhecendo-se dois pontos, é possível traçar o gráfico. Na função quadrática, são necessários conhecer vários pontos. A curva de uma função quadrática corta o eixo x nas raízes ou zeros da função, tá? Em no máximo dois pontos, dependendo do delta. Por exemplo, delta maior que zero vai cortar o eixo x em dois pontos. Delta menor que zero não corta o eixo x. Se o delta é igual a zero, corta o eixo x em apenas um único ponto, tá? Existe ainda um outro ponto chamado vértice da parábola, que é o valor máximo ou mínimo da função. Aqui é a fórmula do xv e aqui é a fórmula do yv. Isso aqui tudo a gente vai ver na prática, tá? Não se grila com isso se você realmente encontrou muita dificuldade até agora. Mas por quê, professor? Porque a gente vai resolver exemplos e você vai se identificar e vai aprender isso melhor, tá? Aqui são as informações pertinentes à aula. É importante que você volte, tá? Então, vamos lá. Funções do primeiro e segundo grau. O vértice irá representar o valor máximo ou mínimo. Ó, aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de uma função quadrática. Se o a é positivo, ó, ela tem a concavidade voltada para cima. Agora, se o a é negativo, ela tem a concavidade voltada para baixo, tá? Tudo depende do sinal do coeficiente a. Se o coeficiente é positivo, concavidade para cima. Se o coeficiente é negativo, concavidade para baixo. Assim, para fazer o esboço gráfico, a gente precisa analisar o valor de a. Sabendo do valor de a, você já enxerga se ela tem concavidade para cima ou para baixo, tá? Outra dica, ela vai cortar o eixo y, tá? Sempre no ponto C. E isso aqui a gente vai mostrar para ficar mais fácil. Como assim? Vamos analisar esse exemplo aqui, que é a questão do Enem, tá? Mas antes disso, pessoal, de novo, eu tenho uma função que ela é ax2 mais bx mais c, ó. Nesse caso, se eu fosse fazer o gráfico, o que você pode me dizer daqui? O sinal do a é positivo, então ela é concavidade para cima. Quem é o meu c? O meu c é 6. Então ela vai tocar o eixo y no ponto 6. E quais são as raízes? 2 e 3. Então, se você imaginar um gráfico, tá? Um gráfico, ela vai passar no 6, no eixo y, e toca o eixo x nos pontos 2 e 3. Você conseguiu visualizar o gráfico, olha que legal. Como é que é isso na prática? Olha só essa questão. A igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica do Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas, tá? Tá aqui, ó. Na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Aqui eu tenho a altura, aqui eu tenho uma parábola, ok? Aí aqui, ó, daqui para cá eu tenho 4 metros e a altura e a distância daqui para cá 5 metros. Se eu partir isso aqui como origem, tá? Isso quer dizer que vai ser 5 metros para cá e 5 metros para cá, ó. E essa pequena altura aqui vale 3. Qual é a medida grandona? H em metros. Vamos lá comigo, então? Nessa questão, precisamos calcular o valor da altura, ó, que equivale ao vértice da parábola, 0 e yv. Ponto que pertence à parábola é 4 e 3. Então, 4 e 3 é um ponto, tá? Aqui é 4, então aqui é 5. Então, se eu partir aqui do zero, eu vou ter menos 5 e 5 como raízes, tá? Ó, menos 5 e 5 como raízes, tá?
estou colocando aqui como origem. Então, tem algumas informações aqui bem bacanas. O ponto 4 e 3 pertence e as raízes são menos 5 e 5. Escolhemos o eixo de simetria da parábola coincidindo com o eixo y, tá? Certinho? Observando o gráfico, eu tenho um ponto 4 e 3. E se você não sabe, memoriza essa fórmula. Copia essa fórmula aqui, tá? A, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2, me dá a equação de qualquer, tá? Função quadrática, tá? Ok? Então, o que a gente vai fazer? 3, nesse caso é o y. Eu tenho aqui, ó, 3 que é o y. É igual a vezes x é o ponto, que é 4. Ó, 4. Tá? Menos 5 vezes 4 mais 5. 4 menos 5 é menos 1, 4 mais 5 é 9. 3 é igual a vezes menos 9, tá? Nesse caso aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Vai ficar menos 9a igual a 3. Passo 9 dividindo, o meu a é menos 1/3. Aí a pergunta que eu faço para você, por que é negativo? Você percebe que essa concavidade está voltada para baixo, ó. Então o a tinha que ser negativo. Então, peraí, eu já tenho o valor do a. Vamos lá trabalhar agora para achar a altura. Continuando a resolução. O y vértice, nesse caso aqui, ó, que é o YH, nesse caso eu já tenho a noção de que podemos calcular o valor da altura usando novamente a fórmula fatorada da equação de segundo grau. Para isso, consideramos o x igual a 0, indicada no gráfico. Mas por que, professor? Aqui, ó. Se eu colocar aqui x igual a 0, a imagem de 0 vai dar justamente aqui, ó, que é o que eu quero. Então, com base nisso, vai ficar, ó, menos 1/3 que é o a, que é 0 vezes menos 5 vezes 0 mais 5, tá? E por acaso aqui, ó, aqui dá menos 25 vezes menos 1 vai dar 25. Então, aqui dá 25/3, que é justamente a altura procurada. Eu poderia também pensar aqui, ó, pela fórmula do y vértice, que é menos delta sobre 4a, tá? Eu calcularia o delta, tá? Para que eu possa resolver e dividir por 4a, ou f de xv, mas o meu xv aqui é 0. Então, ó, por isso que a gente conseguiu fazer essa pequena equação aqui para resolver. E lá está dando o quê? 25/3 é a resposta, logo vai ser a alternativa D. Presta bem atenção que essa aqui é uma equação que caiu no Enem e você tem que ter no mínimo uma noção desses resultados aqui, ó, tá? Lembrando que, pessoal, vamos voltar aqui um pouco. Se o A é positivo, a concavidade é para cima. Se o A é negativo, concavidade para baixo. Por isso que lá deu A negativo, tá? E eu tenho que saber sobre o delta, se ele é positivo, negativo ou igual a 0, e saber também as coordenadas do vértice, ok? Tem muito mais coisa para a gente ver. Agora, o mais importante é você ter noção dessa aula e você tem que dar essa revisada, tá? Como é que você resolve substituindo e como é que você usa na fórmula, certo? Então, com base nisso é que a gente chega nas respostas. Então, pessoal, o que significa a gente obter resultados? É um conteúdo que é muita informação e você agora tem que fazer o quê? Analisar revendo, entrando na plataforma Eduque e olha, observa, revisa, porque dessa maneira, com certeza, os resultados vão ser bem melhores, tá? Não se preocupe se é muita informação, o importante é você fazer a sua parte, correto? Então, a gente se encontra no próximo, tá? Próxima aula, eu estou junto com você, eu sou o professor Emerson, até mais.